Boas pessoal, como é que estão? Ora, vamos então analisar aquilo que foram as eleições na Madeira, como eu tinha dito ontem, numa publicação no canal. Vamos começar então a olhar para aquilo que foram os resultados oficiais. Como vocês podem ver aqui, podem fazer pausa se quiserem ver. Estes são os resultados oficiais com o número de votos e distribuição de deputados. Uma clara vitória do PSD. Depois temos ali o PS como uma novidade, enquanto terceira força política num contexto eleitoral. Acho que é a primeira vez, não estou a par de outras eleições em que o PS seja a terceira força política, obviamente com exceções talvez pontuais a nível local, mas numa eleição desta importância, com este tipo de grau, acho que é raro, pelo menos é raríssimo ver o PS como terceira força política, embora saibamos que o JPP é basicamente uma separação desse mesmo PS na Madeira. Mas talvez mais importante ainda seja ver aquilo que foi a diferença, a atual diferença em termos de distribuição de deputados. Nós vemos que o PSD, que precisa de 24 deputados para ter uma maioria, conseguiu aumentar em 4 deputados. O JPP também aumentou, o PS e o Chega perderam, assim como o CDS, e a Iniciativa Liberal manteve, embora tenha estado muito perto de perder o seu deputado. Depois, outros partidos, como um PAN, um Bloco e um PCP, passaram à irrelevância, embora o PCP tenha aumentado, se não estou em erro, em 200 votos a sua votação. Mas eu vou-me focar também nisto mais à frente. Vou falar sobre aquilo que é a atual reação da direita a estes resultados, em particular daquilo que nós consideramos de extrema esquerda. Mas é de notar aqui o facto do JPP ter passado o PS. O Chega perde um deputado, foi o partido que fez a moção de censura que levou à queda do atual governo, e depois o CDS também perde um em nome do voto útil para o PSD. Nota-se aqui que o Chega continua como quarta força política na Madeira, mas de facto é interessante ver que o PS passa para terceiro. Depois, é importante ver ainda a variação. Em termos de votos, já não só deputados, a variação é estrondosa para o PSD. Estamos a falar de quase 7%. 7 pontos percentuais é muito num contexto eleitoral como a Madeira, no sentido em que poucos deputados são suficientes para conseguir uma maioria. O PSD estava longe dessa maioria. Nem com a IEL, nem com o PSD 2, neste momento, que é o CDS, conseguiam essa maioria. Mas hoje sabe-se que vai haver essa maioria porque o CDS é suficiente para fazer o jeito. Basta um deputado e o CDS tem esse deputado. Embora o CDS tenha perdido praticamente 1% dos votos, o Chega perde 3,8% e é uma perda, de, se não estou em erro, de 30% a 40% do número de votos na Madeira em relação a 10 meses atrás. É a primeira vez numa eleição, em termos relativos, que o Chega perde votos em relação à última eleição anterior na categoria. No caso das eleições europeias, foi uma evolução positiva face àquilo que foi o resultado de 2019, embora as pessoas tenham ficado desiludidas com o resultado devido a uma comparação com as legislativas. Embora as eleições tenham uma natureza completamente diferente. Mas, só para esclarecer, por exemplo, as europeias não foi uma queda, foi uma evolução em relação a 2019, às eleições europeias de 2019. O mesmo, por exemplo, com as outras eleições na Madeira, no sentido em que o Chega, na altura, perdeu, por exemplo, alguns votos, se não estou em erro, mas conseguiu evoluir em termos percentuais. Por exemplo, portanto, é a primeira vez que o Chega efetivamente perde quer em número de votos, quer em percentagem, numa eleição, não só na Madeira, mas se não estou em erro, até noutros níveis contextuais. Com exceção talvez dos Açores, que eu aí não estou a par, mas eu acho que o Chega sempre subiu nos Açores. Mas se eu estiver errado, depois também coloco um comentário a esclarecer. Ora, é importante ainda também frisar esta queda do PS. Esta queda do PS para mim é fundamental, no sentido em que é a confirmação de que o PS passou a ser um partido irrelevante em termos daquilo que são os grandes jogadores, os grandes players na Madeira. Agora as pessoas revêem-se mais no JBP. E isto é importante por outro motivo. Eu acredito genuinamente que este talvez seja o principal motivo pelo qual o Chega dificilmente vai ter um futuro, por exemplo, na Madeira. Porque o Chega apresenta-se como uma premissa de terceira via em relação ao PS. O PSD é uma solução que não PS ou PSD a um problema de um regime desgastado. Ora, no contexto da Madeira, existe uma firmeza sociológica muito grande no PSD, por um passado de quase 50 anos de PSD. E, portanto, obviamente que é difícil, porque o que nós achamos que aqui é o PS, no sentido em que é o grande player e grande jogador a nível nacional que nos últimos 20, 25 anos ganhou quase todas as eleições, lá é o PSD. Portanto, é difícil contornar isso. E depois, como se não bastasse,
existe uma terceira força política que não PS ou PSD, que não está tão manchada como o PS está e que, a nível contextual, conseguiu ter uma base de apoio vinda de um desses dois partidos e que se apresenta com uma cara mais limpa, que é o JPP. É exatamente isso que o Chega efetivamente é no contexto português, no sentido em que muita gente do CDS e do PSD participou desse mesmo projeto chamado Chega, e esse mesmo projeto apresentava-se com uma cara limpa e não desgastada em relação àquilo que são os dois principais partidos do sistema. E por isso é que o Chega cresceu até uns 18% nas últimas eleições. Aqui foi o JPP que fez isso, chegando a mais de 20%. E portanto, por isso é que eu acho que é muito difícil, porque o JPP ocupa o lugar que em Portugal continental o Chega ocupa. Portanto, já não existe tanta necessidade desse mercado das pessoas tão descontentes com o PS ou PSD é suprimido. E aqueles votos do Chega são votos muito mais de convicção, são votos muito mais de apoio àquilo que é a imagem de André Ventura do que se calhar das pessoas a nível local. E portanto tudo isso influencia que o Chega tenha uma margem de crescimento per si, de forma natural, muito mais limitada do que em comparação com aquilo que é a nível continental. Por isso é que eu acho que é difícil fazermos uma extrapolação exata daquilo que vai acontecer no dia 18 de maio em relação a estas eleições. Embora às vezes as promessas ou as profecias se autoconcretizem, no sentido em que as pessoas do Chega olham para isto, desmoralizam e até fazem um voto útil, embora não houvesse essa necessidade, porque já havia um número suficiente de pessoas para ter um bom resultado, simplesmente estão-se a deixar influenciar, e eu vejo isso muito nas redes sociais, por um resultado que à partida já era difícil de não acontecer, no sentido em que foi o Chega que apresentou a moção de censura, e bem sabemos que o povo português não gosta muito dessa instabilidade, no sentido em que já existe uma terceira força política que ocupa o lugar que naturalmente o Chega gostaria de ocupar e ocupa noutros sítios, como é o JPP, e tudo isso já limita o crescimento do Chega na Madeira. Portanto, mantém-se como quarta força política e talvez no futuro possa eventualmente crescer. Mas neste momento, só com o enfraquecimento do PSD e perda de votos do PSD é que o Chega pode crescer efetivamente, ou se houver algo que tire credibilidade ao JPP, porque não existe essa noção, só existe a noção de que é efetivamente um braço perdido do PS. Nada mais, muito honestamente. Eu não sou da Madeira, não sei o contexto, não sei se também tem escândalos que avalem aquilo que é a sua imagem, por acaso desconheço, mas se existe, pelo menos não são tão conhecidos como, por exemplo, um do PS. De resto, eu acredito que isto não seja fiel àquilo que vai acontecer no dia 18 de maio. Uma perda de 30% dos votos não acredito que vá acontecer, pelo menos tendo em conta aquilo que é a realidade atual. Não acredito que vá acontecer. E também é importante notar outra coisa. As pessoas estão mais focadas, pelo menos naquilo que é a direita digital, estão mais focadas neste momento em comemorar o mau resultado daquilo que foi o Bloco de Esquerda, de um LIVRE, de um PCP, por exemplo, do que em olhar com uma perspectiva crítica aquilo que são mais de 40 anos de PSD na Madeira e como é que os portugueses ainda são tão conformistas face a isso, mesmo existindo um governo regional a braços com a justiça. Eu acho que isso é muito mais importante, embora muito mais gente esteja a comentar o facto da extrema-esquerda ter tido um mau resultado, mas isso é muito mais importante. Mas é muito mais difícil e mais impopular, ou pelo menos dá menos likes, comentar que efetivamente o PSD ter vencido na Madeira é uma vergonha. Dá menos likes, dá menos repercussão. Portanto, há muita gente da direita nas redes sociais que está mais focada naquilo que foi a perda da extrema-esquerda. Eu acho isso mau, Quer dizer, não é a extrema-esquerda que tem relevância na Madeira, não é a extrema-esquerda que neste momento tem relevância em Portugal. Se nós queremos parar de olhar para a árvore e queremos olhar para a floresta, temos que olhar para aquilo que é o conjuntural, para aquilo que é o sistémico. E o sistémico é o PSD e o PS, e portanto o PSD também faz parte do problema. Se o PSD ganha à custa de uma derrota da extrema-esquerda, quer dizer, eu não vou ficar mais contente por causa disso, porque a extrema-esquerda já era irrelevante, o PCP já é irrelevante, o LIVRE já é irrelevante, o Bloco de Esquerda já é irrelevante. Mas há pessoas que se focam mais nisso, para estarem a comemorar, terem um motivo de comemorar, do que olharem para a dura realidade, que efetivamente o PSD é uma das peças-chave deste regime, deste sistema. Este sistema é culpado pela decadência de Portugal, logo não se deve, neste momento, passar pano naquilo que são vitórias pontuais ou vitórias do PSD, porque o PSD também é parte do problema e também tem que ser resolvido. Mas pronto, desabafo 2, já vamos quase com 10 minutos de vídeo. Portanto, meus caros, deixem like, comentem a vossa opinião sobre estes resultados na Madeira, se acham que isto pode
dar um sinónimo daquilo que vai ser o resultado em Portugal, ou se acham que são dois fenómenos com naturezas distintas, que é o que eu acho. E depois partilhem o vídeo e subscrevam se ainda não são subscritores. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Saudações patrióticas e viva Cristo Rei!